Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um episódio aqui do Vozes AB3C. Nessa terceira temporada, como vocês já viram nos outros episódios, a nossa ideia é mostrar o que mais a ciência de dados, biotecnologia, biologia molecular, principalmente a bioinformática pode fazer e o que você pode trazer para apresentar tanto no X-Meeting ou nos seus trabalhos, o que a bioinformática tem além do que simplesmente fazer análise de dados. Hoje aqui com a gente, nossa convidada é a doutora Karina Lucas Brandão. E como já é de praxe, ela vai entrar aqui agora e vai se apresentar. Eu já começo agradecendo muito pela sua disponibilidade. É nosso primeiro convidado internacional e pelo fuso horário que nós estamos gravando uma sexta-feira aqui no Brasil e pelo fuso horário lá já é princípio da noite. Então, Karina, muito obrigado. E é com você e pode se apresentar. Obrigada pelo convite do Vozes. Obrigada pela oportunidade de conversar, de falar com o pessoal de bioinformática. E meu nome é Karina, eu sou formada em biologia, tenho mestrado e doutorado em ecologia e desde o começo da minha formação eu trabalho com interação inseto-planta, principalmente borboletas. Nesse trajeto trabalhei também com mariposas e ainda trabalho, mas atualmente o cargo que eu tenho oficial é de curadora de Lepidoptera no Museu da Natureza em Hamburgo. É parte de um Instituto Leibniz de análise de mudanças na biodiversidade em resposta a mudanças climáticas. É um nome muito chique. E é muito bacana, o nome é muito legal. É muito chique. Então, qual que é a ideia do centro? É justamente essa, usar as coleções biológicas para fazer inferências sobre mudanças climáticas. Não, muito legal. Quando a gente pensa em museu, a gente pensa muito mais em um museu de arte ou um museu que tem aqueles animais empalhados. Qual que é o papel de um museu biológico, de uma curadoria desses dados para a ciência hoje em dia? É que a gente usa a mesma palavra para exibição, que é a parte aberta. Então, é a parte aberta ao público. Quando eu falo que eu trabalho no museu, eu acho a primeira imagem que vem na cabeça de todo mundo é a exibição, que está aberta ao público, vai contar o nome da espécie, onde ela vive. Mas o que a gente faz aqui dentro, atrás do museu, é trabalhar com coleção científica. Então, por muitos anos, a nossa coleção foi crescendo com coletores ao redor do mundo inteiro. Então, tem até muita controvérsia de saber a provenância, de onde essas amostras vieram. Então, isso é um dos trabalhos do curador também, identificar essa história da coleção biológica e usar todo esse material, esse conhecimento para gerar novos conhecimentos, como a distribuição de muitas espécies. E principalmente a taxonomia. Então, qualquer coleção biológica desse tamanho foca principalmente sempre, historicamente, na taxonomia. Mas a história dos museus na Alemanha é interessante, porque não tem um grande museu como o Museu de História Natural de Londres, o Museu Nacional de História Natural de Paris. Aqui são vários museus menores, porque diz que, historicamente, começou como gabinetes de curiosidades. Então, as pessoas ricas tinham um armário na sua casa com curiosidades do Novo Mundo. Então, imagina, no tempo das grandes navegações, eu estou na cidade de Hamburgo, que é um dos maiores portos da Alemanha, então chegavam os navios e o pessoal embarcado nesses navios, os capitães, eles traziam novidades do Novo Mundo. Então, traziam grandes borboletas coloridas, traziam animais marinhos grandes, esquisitos para a Europa. Então, tudo isso essas pessoas ricas compravam e colocavam lá no seu gabinete. Aí marcavam um jantar de todos os banqueiros da cidade e abria lá o armário para mostrar suas curiosidades. E isso foi crescendo e foi dando origem às várias coleções dentro da Alemanha. Uma história, uma parte triste para a gente é que o nosso Museu de História Natural de Hamburgo foi destruído durante a Segunda Guerra Mundial, em 1943. Então, o prédio foi totalmente destruído, assim como todo o centro da cidade de Hamburgo. E desde então, nunca mais teve um Museu de História Natural.
Então, o meu papel aqui também como curador é organizar essa coleção que a gente tem, transferir para novos métodos de manutenção, de guardar essa coleção para um novo museu de história natural, que deve, sei lá, talvez em 5, 10 anos, Hamburgo vai ter um novo museu de história natural para abarcar essa coleção. Você toca um ponto importante, que é os episódios históricos, que também atrapalham em cima, né? A gente tem perda não só por guerra, mas a gente teve o exemplo agora do Museu Nacional, que só se deu valor às coleções que estavam no Museu Nacional quando a gente perdeu as coleções. A gente viu que nós perdemos parte da história. E esse contexto de guerra que se tem, né, no norte da Europa, principalmente no centro e norte da Europa, é um fenômeno muito triste para a perda biológica, para todos A gente pensa só quando tem um grande desastre. Só que o problema é igual no Museu Nacional do Rio de Janeiro, todo mundo prestou atenção quando pegou fogo e destruiu. Quando eu vi, a primeira vez que eu vi as imagens, eu chorei, porque imagina todos aqueles animais sendo perdidos. E ali é parte de uma história toda do país que foi perdida. Mas essa perda ela já ocorre por falta de investimento, por falta de gente treinada para cuidar dessa coleção. Então as coleções elas sofrem não é só nos grandes eventos, elas sofrem no dia a dia também com a manutenção do prédio. E o prédio a gente sabe que lá no Museu Nacional também tinha problemas estruturais. Eu estou numa situação muito diferente na Alemanha e vejo isso aqui também. Então no meu ponto de vista, o país que mantém uma coleção, a Alemanha, por exemplo, tem obrigação de cuidar desse prédio e cuidar dessa coleção, porque afinal as pessoas foram, principalmente no sul global, né, que a gente fala, nos países dos trópicos, coletaram esse material, trouxeram para cá, então eles têm obrigação moral de cuidar de todo esse material e fazer investimentos para que sejam bem cuidados. Sim, eu acho que uma das funções principais dessas coleções biológicas é uma documentação da biodiversidade. Porque nós temos a documentação, como você falou, dos gabinetes, uma documentação de quase séculos atrás. Que nós temos isso preservado, né? E outro ponto, acho que, assim, que é bastante importante do museu, que a gente não se toca no dia a dia, que é no museu que estão as espécies que são os alvos de onde elas foram descritos, o nome da espécie. Então, isso é como se fosse... eu vi uma reportagem agora sobre o peso, que mudou o que é 1 quilo. Se mudou o que é 1 quilo. Então, tem um museu na França agora que estava guardando esse quilo original e agora eles colocaram pela massa de alguns átomos. Deixou de ser um objeto e agora você tem um cálculo para fazer. Eu acredito que na parte de museu tem também essa ideia, né? E eu sei que você está muito envolvido nessa parte museômica, para trabalhar não só com espécime, mas a gente entrar mais a fundo nos organismos e trabalhar na parte de DNA. Como que funciona essa museômica? O que tem? O que vai trazer de novidade para a gente isso? Todas as coleções, elas guardam um objeto, qualquer que seja. Um quadro pode ser um objeto, uma carta histórica pode ser um objeto, uma pedra no Museu de Mineralogia, um objeto. Para mim, como curadora de Lepidoptera, meu objeto é uma borboleta ou uma mariposa. Então, isso é uma parte do que é um museu. E a gente tem os nossos objetos mais importantes são os tipos, que são justamente os espécimens que foram usados para descrever uma nova espécie. Então, isso é um testemunho que aquele nome tem um voucher, ele tem um objeto associado. É igual quando a gente usa uma nota de R$100, ela tem que ter um lastro guardado no Banco Central. Então, quando a gente usa o nome de uma espécie, quando a gente fala, vamos ver, musca doméstica, que é a mosca de casa, o tipo dela está guardado em algum museu. Por que é o tipo? Foi usado para descrever, provavelmente por Linneu, a mosca doméstica, que é a que a gente chama de mosca. Então, vai ter um nome científico e vai ter um nome vernacular ou nome comum que vai mudar de país para país. Então, isso é um ponto. Esse material é o mais
valioso porque é um testemunho mais importante. Só que ele é um objeto que vai ser destruído com o tempo, não sei quanto tempo. Eu tenho objetos aqui, tipos de 200 anos. Muitos tipos do Linneu, que foi quem propôs o nome duplo, né, para gêneros e espécies, ele propôs todas essas regras taxonômicas que a gente usa, as básicas, e descreveu muitas espécies em 1700 e tanto. Muitos tipos dele foram destruídos por falta de conservação, porque eu trabalho com mariposa, mas tem também as mofes, né, que são que comem os outros insetos, então pode acontecer um monte de coisa. Pode ser destruído o prédio, então muita coisa pode acontecer com esses tipos. Onde que a museômica entra nessa história? Primeiro, para genotipar os tipos, porque um objeto, ele não é só estrutura física, ele tem um comportamento, só que um bicho morto não tem mais comportamento, mas ele tem todos os metadados. Para mim, um metadado não é uma linha numa planilha, são as etiquetinhas que estão grudadas no indivíduo. Aquele é meu metadado. Quem coletou, quando, onde, se fazia parte de outra coleção, então da onde veio. Às vezes eu tenho um bicho que veio de Berlim e chegou aqui, aí está escrito que é a coleção de Berlim. Então eu consigo rastrear todo esse objeto porque ele tem o metadado. O que mais que faz parte desse objeto? A cor, o tamanho das asas, o padrão de coloração das asas e o DNA, que vai definir todas essas características fenotípicas. Então, em última análise, tudo que eu tenho desse objeto pode ser resumido com uma sequência de DNA. Mas que sequência? A gente usa por muito tempo o DNA barcode. Mas o que a gente tem tentado agora é fazer um genoma mais completo desses objetos. Só que imagina uma borboleta, uma mariposa guardada aqui por dezenas, às vezes centenas de anos, e o DNA vai quebrar, porque o DNA quebra por vários motivos. E aí é muito mais difícil a gente conseguir um genoma completo. A gente nunca vai conseguir um genoma completo para um material de museu, mas a gente consegue informação suficiente para que a gente tenha mais uma linha lá na nossa planilha de metadado. E quando a gente descobrir outras espécies, pode comparar não só morfologicamente com as espécies já existentes, mas também com as sequências de DNA, alinhar com essas sequências e tentar contar um pouco da história evolutiva também desse material. Então é isso que é o meu principal trabalho aqui, é digitalizar essa coleção. Digitalizar quer dizer, eu tenho que pegar tudo que está nas etiquetas, o que a gente faz até agora, na verdade. A gente tem voluntários que vão digitar lá a etiqueta, tira a foto da etiqueta e digita lá na minha planilha Excel. Agora que depois a gente pode conversar sobre o aplicativo do Google que a gente está desenvolvendo. Então isso é parte da digitalização. Então eu tenho essa informação que eu posso botar num mapa, por exemplo. E fazer uma sequência de DNA faz parte da digitalização do museu. E, se possível, tirar fotos de altíssima qualidade. Porque aí mesmo se esse tipo é perdido, se o prédio é destruído por algum motivo, a gente tem todos os registros do que estava aqui. Então, essa é a parte mais importante do meu trabalho como curadora. Eu acho que de todos os museus do mundo. A gente estava conversando antes, vocês têm um projeto sendo feito com o Google para digitalização. Como que funciona isso? Como é que vocês vão fazer isso? Como que tá, em que pé que está isso e como que... O processo de digitalização é demorado, porque eu não sei quantas borboletas eu tenho aqui, mas por volta de 1,5 milhão. Então, tirar foto de cada uma, eu tenho que tirar as etiquetinhas e tirar foto disso leva muito, muito tempo. E no total aqui, na nossa coleção de holometábulas, que conta também com besouros, com moscas, a gente tem ao redor de 5 milhões de objetos. Então, leva tempo. E eu gostaria muito de ter esse material digitalizado antes de mudar para o novo prédio, ou seja, nos próximos 10 anos. E aí a gente entrou em contato com o Google e pensando num super equipamento para tirar foto, 1000 câmeras. E aí
um colega escreveu, bem nesse momento de discussão, falando assim, por que a gente nunca usou celular para fazer essas coisas? Afinal de contas, tem um monte de ferramenta de IA que lê, né, o texto escrito e transforma e não sei o quê. Tem um probleminha sério aqui na União Europeia, que a gente é proibido de usar qualquer ferramenta pública. Eu não posso usar uma ferramenta aberta do Google, por questões de controle de dados, de segurança de dados. A Então, GPDR da União Europeia é bem pesada, é bem mais restrita do que... a gente Apesar de ser proibir. baseado na nossa LGPD, ela é bem restrita. A advogada só fala assim que a gente vai ganhar uma multa de milhões se a gente fizer isso. Então não vale a pena. Aí, conversando com o Google, a gente falou assim, então larga tudo isso, não vai ter super câmera, super nada. É um celular com aplicativo. É óbvio, né? Antes de alguém fazer, não era, mas agora é. Então a ideia, eu ponho o meu bicho e as etiquetas. Faço uma foto com o celular. A foto do bicho é mandada para a nuvem, para salvar como um JPG ou um TIFF, e as etiquetas já são lidas e salvas como um TXT. Então, eu não preciso digitar nada, eu não preciso de voluntários digitando nada. Ainda não é perfeito, porque é escrito à mão, né? Essas etiquetas são escritas à mão, a letra do coletor era péssima. Então, ainda a gente tem que checar se não tem erro. Só que como salva também a foto das etiquetas, eu posso voltar na foto e checar se tem erro. Eles fazem o CAPTCHA, né? Você lembra do CAPTCHA antigamente, que eles colocavam letras para você ver? A gente estava ajudando a treinar o algoritmo do Google, agora vai ajudar a treinar o algoritmo daí de vocês. Eu ainda não confio 100% na tecnologia. Ainda tem que ter gente, pessoa, aluno, técnico, curador, tirando as etiquetas, porque eu não boto a minha borboleta num robozinho, porque ela é muito delicada. E também para checar ainda. Talvez essa parte de checagem de erro vai acabar em algum momento, mas não por enquanto. Esses novos modelos de inteligência artificial, em algum momento vai começar a trabalhar com isso, e o que vocês estão fazendo é um grande passo para ter um sistema desse de museu, para você colocar. E isso daí se liga muito com a grande hype do momento, que é a ciência cidadã. Como que está funcionando isso aí com vocês? Vocês têm essa parte de ciência cidadã? Como que isso funciona? E principalmente assim, como que as pessoas interagem nessa parte de ciência cidadã? No meu museu, especificamente, eu acho que isso está engatinhando. E aí, como é uma coisa que eu gosto muito, porque no Brasil eu vi muito programa legal, desenvolvidos inclusive na Unicamp, que eu adoro. Aí eu tentei trazer um pouquinho disso para a gente também. Principalmente para chamar atenção, porque a imensa maioria das borboletas que ocorrem 99 espécies de borboleta em Hamburgo. 81 delas estão ameaçadas de extinção. Então, você não vê quase borboleta voando aqui. Principalmente por simplificação do ambiente urbano, não tem muita planta. Então, tem um monte de projeto do governo para fazer telhados verdes, por exemplo, plantar plantas que atraem insetos. E as pessoas também, uma campanha para as pessoas deixarem o jardim crescer. Né? Deixar a erva daninha, o que chama de erva daninha, deixar as plantas crescerem e não cortar e gramar tudo. Aí a gente entrou no projeto que chama City Nature Challenge. Esse ano foi o primeiro, que é para tirar fotos usando o iNaturalist e subir essas fotos, e isso ocorre no mundo inteiro. Foram quase 700 cidades participando do mundo inteiro. Esse foi o primeiro ano que a gente participou. Legal, e aí, isso. O pessoal gostou, o pessoal da Universidade de Hamburgo participou. Então, o pessoal gostou e já estamos planejando para o ano que vem tentar aumentar a participação, porque o negócio todo é boca a boca e mídia social. Então, dá para fazer esse tipo de coisa aqui também. Só que precisa chamar mais atenção. Eu acho que isso que é o que está faltando mais agora, chamar a atenção da população. Isso é legal, e aqui no link aqui do nosso episódio, tanto quem está vendo aqui no vídeo ou quem está assistindo no seu agregador de podcast, vai ter os links aí para o iNaturalist, lá para o Museu de Hamburgo, vai ter todos os links
lá. O que você está contando, você está falando, eu estou aqui matutando, na verdade vocês estão fazendo um grande banco de dados relacionais de todos os organismos que tem. Existe uma interação entre os museus para que esses bancos de dados sejam integrados? Tudo que é bem curado vai para o GBIF. Tá. Depois você olha o que significa o GBIF. A gente, pessoalmente, dentro do Instituto Leibniz que eu tô, a gente vai ter um novo centro chamado Floyd, que é justamente para trabalhar com data science, com ciências de dados. Quais são os nossos dados? Tudo que eu falei, que a gente está fazendo de digitalização da coleção, mas todos os dados genômicos, todos os dados de metadado, de ocorrência. Então, tudo isso, você sabe melhor do que eu que quem tem dados tem o poder. Então, tudo isso são dados que ninguém mais tem. Exatamente. E aí, isso tem que ser muito bem curado para subir para o GBIF. O que é a curação desse material? É dar um nome correto e a localização correta, porque dados errados levam ao acúmulo de erros. Então, tem dados errados no GBIF, que se eu quiser, como que eu posso simplificar o que é o GBIF? Eu estou procurando um mapa de distribuição da música doméstica. Eu entro lá, digito música doméstica. Ele vai me dar uma lista, uma tabela de todos os lugares onde a espécie já foi encontrada. Como tem muita coisa de museu, vai dar o nome do museu lá. E as coordenadas. Antigamente, ninguém botava coordenada nas etiquetas. Então, muitas vezes, as coordenadas, a gente estima. A gente, assim, quem está trabalhando com um grupo. E aí pode ter erros. E pode ter erro na identificação das espécies. Então, eu não sou especialista, taxonomista em todos os grupos. Aí, se me dá 5 minutos, eu vou lá e falo assim, então eu vou rearranjar esse grupo aqui, pego um livro, dou os nomes lá e eu vou fazer um monte de erros. Aí, a minha coleção vai estar errada, e se eu digitalizar esse material e subir para o GBIF, eu estou incluindo um erro lá no banco de dados. Isso, é a perpetualização do erro, né? Esse é um problema muito grande, que a gente já teve isso no NCBI. Se você olhar a curva lá, o NCBI, eu gosto muito, eles colocam sempre a distribuição, e ano retrasado e ano passado eles fizeram uma curadoria do que já tinha lá, então caiu. Eles têm menos genes do que tinha antigamente, porque era muita coisa errada, muita coisa montada errada, muita coisa igual com nomes diferentes, de grupos diferentes, né? Então, isso é realmente importante. Mas aí, olha só como que é. A gente está falando de banco de dados, que é uma ferramenta super moderna, tem 1000 bancos de dados aí para usar, e o conhecimento básico para ter um banco de dados é um taxonomista, que deve ser uma das profissões mais antigas do mundo, porque os homens sempre deram nome para as coisas. Então, a base de tudo é a taxonomia. E não tem muito taxonomista disponível no mercado, e os poucos que tem ainda não conseguem emprego, porque não tem emprego para todo mundo. Então, assim, para não ter erro, imagino tanto de taxonomista, só que na minha coleção daria para pôr um monte aqui dentro, cada um trabalhando com um grupo, porque não é fácil identificar. Aqui na Europa ainda é fácil, porque tem menos de 500 espécies de borboletas, mas no Brasil tem mais de 3.300. Só de borboleta, sem entrar nas mariposas, que aí é um mundo à parte. Então, a perpetuação do erro só vai desaparecer, se é que algum dia vai deixar de existir, quando tiver um monte de taxonomista trabalhando. Você não fica preocupada com esse boom da IA agora? De todo mundo só apontar um celular e falar assim, essa é a espécie e tal. Eu acho que todo mundo aqui já viu propaganda que aparece nas mídias sociais. Identifique a doença da sua planta, identifique tal coisa. Vou contar um caso que aconteceu aqui com a minha cachorra, que tinha lá, ela tem uma doença de pele congênita, e apareceu um desses negócios, assim, não, clica aqui para ver qual é a doença do seu cachorro. A gente já fez tudo, já fez a parte genética, a gente deu câncer do não sei o quê, fez uma pessoa que não sabe, mas já imaginou quanto que ela ia gastar de dinheiro por causa disso? Né? Eu acho que é a mesma coisa que o pessoal
de utilizar isso para fazer a taxonomia, para fazer principalmente a identificação de espécies novas, né? A gente dá um curso todo ano numa estação de pesquisa da Universidade de Hamburgo. E aí os alunos vão para lá de biologia para aprender a identificar os insetos mais comuns. Se eles usassem o iNaturalist, eles conseguem identificar. Só que assim, eles não vão realmente estar aprendendo. Só que aí eu tenho que explicar para eles o quê? Que o iNaturalist é uma ferramenta para ajudar. Não vai substituir nunca, pelo menos eu espero que não, o profissional. E os cursos de biologia aqui, eles estão cada vez menos ligados ao organismo. Eu nunca tinha pensado nisso. Eles têm pouquíssima disciplinas de zoologia, de ecologia, é tudo genética. O curso que a gente fez há tempo demais atrás, 30 anos, não existe mais. O tanto de aula de zoologia que a gente teve não existe mais aqui. É tudo genética. Porque o negócio cresceu tanto na área de molecular, de genética, que não tem mais hora suficiente para pôr organismo. Então, assim, as poucas horas que eles têm é nesse curso de campo. Só que tem ferramentas, mas eu tenho que explicar que a ferramenta não é perfeita, que tem um monte de espécie críptica, um monte de espécie que morfologicamente parece muito próxima, muito similar morfologicamente, mas tem erro. Então aqui tem umas espécies de abelha, de moscas, que morfologicamente são muito similares, mas uma é invasora e a outra é endêmica. Então você vai vendo, sim, o tanto de informação errada que vai crescendo. Mas o legal também dessas ferramentas, por outro lado, a parte positiva, é que tem muitos especialistas que também fazem parte e usam parte do seu tempo para entrar lá e fazer identificações corretas. Então é importante também. Eu vejo, fazer um paralelo aqui com a minha área de atuação, eu vejo que cada vez mais os alunos, os pesquisadores de pós-graduação, eles estão usando esses LLMs para gerar os códigos de análise. E o que está acontecendo? Eles não sabem como aquele resultado foi gerado. Dificilmente a gente consegue ter uma conversa técnica sobre como foi feito. E eles não têm essa curadoria para saber assim, tá certo meu dado? E a gente conversa muito, até no meu curso aqui, a gente conversa demais sobre a quantidade de dados que já está disponível para a gente nos bancos públicos. Mas a gente tem um viés, você falou das espécies crípticas, nós temos um viés muito grande nesses grandes bancos, porque nós temos populações não representadas no Brasil. E nós estamos querendo trazer isso para cá. Eu acho que esse projeto do Genoma SUS é um projeto fantástico. Acho que é um dos projetos mais importantes que a gente tem aqui no Brasil para isso. Nós estamos trazendo esses dados. E eu faço um paralelo com esse projeto que você está fazendo, junto com o pessoal do Google, de tudo isso, para tentar saber o que tem aí. E essa integração entre os museus, a gente conseguir conversar isso. Eu sei que você brinca bastante, que fala que bioinformática é super importante para sua área de trabalho, que é tão importante que você casou com bioinformata. Eu sei dessa brincadeira daí. Muito gente boa, seu marido, gosto bastante dele, né? Mas você sabe assim, qual que é o papel da bioinformática nessa integração de registro, nesses bancos de dados? Você acha que anda em paralelo os algoritmos para análises complexas? Porque muita coisa a gente só consegue ver com grandes volumes de dados. Principalmente migração. Vamos pensar uma coisa bem, bem próxima aqui da nossa agricultura. Resistência a inseticida. A gente só consegue com grandes volumes de dados. Qual que é o papel da bioinformática neste contexto de museômica atual? O que você acha? Tem que começar a responder com aquele clichê. Estamos vivendo numa era de grandes transformações. Eu tenho a sorte de viver na era da era genômica em conjunto com estudos de ecologia e comportamento e museu. Então, assim, eu comecei a trabalhar com ecologia molecular no tempo que era sequenciamento de DNA mitocondrial, microsatélite. E agora a gente tem uma ferramenta genômica a nosso alcance para relacionar com todo tipo de caráter. Eu vi agora um trabalho que
com tempo de atividade de borboletas morfo, quando elas estão em simpatria e em alopatria. E aí o aluno conseguiu mostrar que são genes relacionados ao ciclo circadiano, ao relógio circadiano, e são genes relacionados que estão no cromossomo Z, que é relacionado à seleção sexual, tudo a partir de uma questão: que horas que os bichos voam no campo. Então, assim, isso é incrível, o tanto de informação que eu tenho. Só que a formação que eu tive na universidade não é de bioinformática. Essa molecada que sai hoje da universidade, eles sabem tudo. Eles, antes de entrar na faculdade, eles já sabem programar. Isso não é a minha formação. Então, se eu não tiver um profissional que sabe fazer essas coisas comigo, trabalhando do meu ladinho, se possível, eu não consigo administrar esses dados todos. Além disso, eu sou curadora, eu não tenho tempo para fazer um monte de análise de bioinformática. Mas eu tenho muita sorte de ter alunos técnicos e um marido que fazem por mim e comigo. E aí eu sei as questões que eu quero perguntar e eles buscam no genoma o que eu quero saber. E aí eu consigo explicações num nível muito mais profundo, no nível genômico, para questões super simples: que horas que a borboleta voa, por que ela voa daquele jeito, por que a cor é essa e não aquela. Então, assim, são questões completamente simples, agora que a gente está começando a entender como que elas evoluíram de fato. A gente tinha na macroevolução, como que alguns caracteres evoluíram ao longo da história filogenética da espécie, a gente conseguia estudar tudo isso. Agora a gente está vendo como foi selecionado no nível genômico, que é uma coisa mais bonita que essa. Não, isso é muito bacana. Inclusive, você tem um trabalho sobre a migração nos Andes, o Andes como barreira, e você podia comentar um pouco da expedição Tapajós, foi feito agora, que eu acho que isso é uma coisa muito bacana, assim, não só para a ciência, é um exemplo prático para a gente conseguir ver toda essa parte de bioinfo. Eu acho que o projeto é um projeto bem na linha de análise de dados e bioinformática, tá? Mas também é um projeto fantástico de ecologia, porque isso está mostrando como que funcionou esse impacto antropogênico nessas populações. Você pode fazer comentar rapidinho, porque isso é muito bacana, essa história é muito legal. A ideia da expedição para o Tapajós, que aconteceu esse ano, começou em 2012. Então, às vezes, as coisas demoram para engrenar. Então, imagina como que o tanto de ferramenta que não existia em 2012. Então, talvez tenha alguns alunos seus que estavam nascendo em 2012. Não, ainda não, né? Estão muito novinhos. Mas logo, não vai demorar muito. Enfim, a questão se os rios são barreiras para a migração de espécies de borboletas. Então, tinha acabado de sair um paper lindo com aves, e aí mostrando que alguns rios na Amazônia, principalmente rios de primeira grandeza, eles são barreiras e perfeitas. Só que o pássaro lá que eles estudaram parece uma galinha que não voa. Então, assim, indicava perfeitamente, os bichos não conseguiam atravessar o rio. E aí, o coordenador do projeto, ele ficava fazendo bullying comigo. E as borboletas? E as borboletas? Eu falei assim: não sei, não tenho ideia. E aí, é só agora que eu consegui ir até um rio, um dos mais importantes de primeira grandeza na Amazônia, para perguntar isso. Os rios são barreiras para fluxo gênico de borboletas? Aí, muito bem. Aí, minha colega daqui do museu, que trabalha com coleóptero, falou assim: a gente pode ir fazer uma expedição maior? E, lógico, né? Bora lá. Aí, ela se juntou com o grupo dela, um outro colega que trabalha com aranhas e pseudoescorpiões se juntou também, e alunos do Brasil, um colega ajudando, alugamos um barco. Imagina, né? Todas as permissões que eu tive que ir atrás, e para a gente poder coletar. E aí a gente foi e coletou em quatro pontos. São dois pares de margens opostas. Uma margem está mais ou menos 23 quilômetros uma da outra, e as outras a mais ou menos 4 quilômetros.
Então, a nossa pergunta principal é se existe diferença na comunidade de insetos dos dois lados do rio. E aí eu tenho borboletas de todo tamanho que voam bastante, tem uma capacidade de dispersão grande, e tenho insetos minúsculos que provavelmente não conseguem dispersar muito. E só que ainda com borboletas é fácil, relativamente fácil identificar. Mas esses insetos pequenininhos são impossíveis de identificar. Malemar, eles sabem a família. Então, para identificar isso, tem que ser identificação molecular. E aí, se você acha um cluster novo, ou a primeira ideia que vem é não está no banco de dados, que vai ser muito comum, porque você já viu esse termo de dark taxa? Que são aqueles táxons muito pequenininhos que ninguém estuda, e porque eles são muito pequenos, existem poucos especialistas, as coletas não foram feitas para eles, e aí tem muita coisa que não está no banco de dados porque nunca foi estudada, não é porque é uma espécie nova, mas porque é pouquíssimo estudado. Então, você acha um cluster novo lá de sequências de DNA mitocondrial, a primeira coisa, não está no banco de dados. Aí você fuça, volta para o museu, procura se tem. Se não tem, aí pode ser uma espécie nova. Então, a chance de achar espécies novas nesses dark taxa são imensas, usando, primeiramente, identificação molecular. Só que a gente está falando de milhares de espécimes que a gente coletou. Então, o que a gente vai fazer agora é mega barcoding, né, usando o nanopore, para fazer um primeiro screening, uma primeira visão geral do que a gente coletou. E para borboletas é interessante porque a gente sabe que tem erros associados à identificação molecular usando essa tecnologia. Então, como borboletas são muito bem reconhecidas e facilmente identificadas morfologicamente, é um bom modelo para testar erro. Só que elas são muito conhecidas, então o banco de dados é bem alimentado também. Então já tem um viés. Para eu comparar isso, eu vou usar esses bichos que eu coletei no Brasil, no Tapajós, e também numa viagem que a gente fez para Gana, na África, no passado. Que aí a expectativa é que tenha um banco de dados menor, um menor conhecimento. E aí avaliar qual que é a taxa de erro da identificação molecular sem nenhuma limpeza, sem nenhum tratamento dos dados. E aí a gente pode fazer algum tratamento que vai vir dos bioinformatas e tentar rodar de novo e ver se a gente diminui a taxa de erro. Nossa, muito bacana. Você tem algum exemplo interessante assim, de reinterpretação de espécie depois dessas análises moleculares ou alguma coisa assim? Eu contei essa história essa semana numa palestra que tem agora são 2 espécies, né? Mas tinha uma espécie que o tipo é do sul do Brasil mas tem toda a Serra da Mantiqueira. Só que ela varia, a morfologia varia um pouquinho. Coletaram as lagartas e criaram até adulto, e a lagarta de uma é mais marrom, a outra era azulada. E aí o meu colega que é taxonomista, o André Freitas, da Unicamp, identificou como uma espécie diferente e chamou ela de Actinote mantiqueira. E a espécie que já existia no banco de dados era Actinote alalia. Aí ele pediu para eu fazer o barcode desses bichos. Na hora que a gente foi fazer o barcode, era tudo igual. Não importava a população, a gente tinha 5 populações no total. Era tudo igual. Tinha pouquíssimos haplótipos mitocondriais. Então, para mim, se eu enxergasse só o trabalho que eu fiz, é uma espécie só. E aí foi uma discussão, né? Ele achava que eu tinha que pôr os dados do trabalho, e eu falei que eu não queria, porque estava contra o trabalho que ele estava descrevendo uma espécie nova, não fazia sentido. Aí ele publicou, porque como taxonomista, fazia sentido ter 2 espécies. Aí chegou uma aluna de doutorado que pegou essa bomba. Só que aí ela fez... Ganhou esse projeto bomba. Ela fez RADSeq.
Aí tinha acho que 15.000 SNPs que ela estudou. E aí ficou uma gracinha, separou Mantiqueira e Alália. Só que foi tão longe que separou Mantiqueira também em três montanhas diferentes. Então, conforme a gente vai tendo mais dados, vai ficando mais complexo, porque a evolução não é simples. E o processo não é simples. Uma coisa que eu esqueci de contar é que elas estão em topos de montanha. Então, elas continuam se diferenciando no topo das montanhas. Então, parece que é uma contradição a morfologia contar uma história, o DNA contar outra, mas não é. É porque o negócio é complexo. Um bicho não é só a cor, o bicho não é só o DNA. Então, quando a gente estuda tudo, tenta entender tudo, pode primeiro virar mais bagunça antes de esclarecer qualquer outra coisa. Pode ficar mais complexo É. depois de explicar alguma coisa. Deve ser uma vida muito interessante trabalhar como curador. Porque o curador, além de um pesquisador, de um cientista, você também é aquela pessoa que tem que ter um olhar sobre a coleção. Você tem que Uhum. manter essa coleção funcionando. Você é basicamente um DDBJ de banco de dados vivos, de organismos vivos. Você tem alguma história dessas emocionantes, interessantes, principalmente por trabalhar em espécies históricas, livros históricos, alguma coisa? Você tem alguma história para conversar com a gente? Eu sou muito sentimental em relação à coleção. Eu digo que eu tenho muita sorte de ter uma coleção que eu possa brincar, é o meu playground. Mas a gente, como biólogo, a gente normalmente está acostumado com coleções biológicas, mas para o pessoal, por exemplo, de história, eu participei de um workshop ano passado que era sobre provenance. Então eu comentei isso rapidinho no começo, que a gente tem muita discussão sobre da onde os materiais vieram. E vocês já devem ter ouvido alguma história, por exemplo, a última grande história foi um fóssil de um dinossauro que estava aqui na Alemanha e foi devolvido para o Brasil porque não tinha nenhuma autorização de coleta para trazer para cá. E como isso, tem muito material que não tem história de onde veio. E essa parte das coleções biológicas, ela é muito complexa. Ninguém me conta isso. Então, essa é a parte dos historiadores, de saber, tentar descobrir de onde esse material veio. E aí eu tinha que separar alguns bichos para mostrar para esse pessoal de história, né, que tipo de informação que eu tenho. E aí eu peguei, não foi nem Lepidoptera, que eu também sou curadora de Tricóptera, que são uns insetos aquáticos, e a gente tem uma coleção muito importante aqui, porque um dos maiores taxonomistas é aqui de Hamburgo. Era, né? Falecida, era aqui de Hamburgo. E aí eu peguei um bicho e tava tudo escrito em alemão, que era uma colônia alemã. Então, numa época em que alguns países africanos nem tinham nome na época, porque eles eram colônias alemãs. E aí tinha a data, tinha o local de coleta e quem coletou. E aí eu mostrei isso para os historiadores, eles ficaram chocados a quantidade de informação que tinha num bichinho desse tamanzinho e que quanto de história que dava para rever. Então, eu brinco assim, ainda falei para esse grupo, eu falei que entrar na coleção biológica é uma máquina do tempo, é uma máquina de viagem no tempo, que eu consigo ir para o passado e achar essas informações que são muito preciosas, numa época, então, que era uma colônia alemã. A gente está falando de um país africano que tem a sua própria fauna, e aí esse material foi trazido muitas vezes com o uso de trabalho braçal nesses locais. Se era remunerado, era muito mal remunerado. Então existem alguns livros falando desse trabalho escravo na captura de animais para as coleções biológicas europeias. Então você vê quantas camadas de história que existe. E aí eu fui contando isso para eles e como reverter essa história. Então, ainda existem alguns projetos, agora menos, de trazer estudantes, por exemplo, do Brasil, trazer do Sul, né, do Hemisfério Sul, trazer os estudantes
para vir fazer trabalho nos museus europeus, porque essas amostras são nossas. Eu falo nossas porque também são brasileiras, muitas amostras que estão aqui, que chegaram sem autorização, não é como a gente tem agora com autorização de coleta, autorização de embarque, de exportação. E então, estudar da onde vem. Eu estava contando da máquina do tempo. Então, assim, que eu viajo para o passado e consigo recapitular toda essa história, e conseguindo fazer museômica, extraindo o DNA desses bichos, eu ainda consigo fazer inferências no futuro. Por exemplo, no lugar que eles ocorreram no passado, talvez esse lugar nem exista mais. E dependendo de quanto de variabilidade genética, a gente está perdendo essa variabilidade genética também. Então a gente sabe que mais importante ainda do que a extinção de espécies é a extinção de populações, porque se perde muita variabilidade genética. Então eu consigo também usar a minha máquina do tempo para ir para o futuro também, fazer essas predições do futuro. Não, muito bacana. E eu acho que esse que está contando da máquina do tempo, eu acho que o museu e essa parte molecular é o capacitor de fluxo de todo esse material, né? Porque você consegue, mesmo que saia, que não tenha mais essa população, você tem todo o material guardado. Você consegue remontar esse material nesse material, não. Você consegue recontar uma história possível do ambiente com tudo que tem no museu. Eu acho que isso é fantástico. E você estava falando de trazer, né, pegar os alunos e levar. O que você diria para o jovem que está interessado em entrar nessa área? O que você faria assim, para assim, puxa, eu quero começar a trabalhar com museômica. O que você falaria para essa pessoa? Eu vejo que os alunos que chegam para trabalhar no museu normalmente são pessoas muito pacientes, porque é um trabalho de você ficar fechado dentro de uma sala e pegando bichinho que tá lá no alfinete, com muita delicadeza, sempre com muito cuidado para não quebrar. Então, primeiro que tem que ter essa paciência. E curiosidade também, porque quando a gente entra, que eu falei que cada vez que eu entro é um tesouro que eu descubro, então curiosidade é tudo. De entrar e olhar as gavetas, então tem muitos estudos de alunos que o papel, o objetivo é descrever a distribuição de uma espécie, que não está ainda no GBIF, não está online, porque está só nos museus. E aí eu sempre achei isso fascinante. E eu acho que eu sempre gostei de ficar em museu, mas eu gostava mais de ficar no laboratório. Mas eu nunca ia achar ruim de visitar museus pelo mundo, como muitos dos meus amigos fizeram. E ter uma lista de ocorrência de onde esses bichos existiram no passado e tentar fazer modelagem disso, fazer inferências onde eles vão estar. Então, sempre que eu falo de começar a ser biólogo, a parte que a gente fala para todo mundo é que tem que saber programar. Mas eu acho que essa paciência de achar os dados, essa delicadeza, eu acho que para trabalhar em museu é essencial. Você falando, eu lembro muito de um professor aqui da Unicamp, o Keith Brown, né, que ele contava que ele sabia de tudo, todos os museus aí pelo mundo ele andou para conhecer e fez é inegável o trabalho dele, né? Você sabe muito mais do que eu e tem muita coisa que está acontecendo agora que lá na década de 70, sem nada tecnológico, né? Deixa eu falar para vocês, pessoal mais novo, na década de 70 não tinha celular, não tinha internet, não tinha nada, tá? Não era... a sua fonte de pesquisa era livro, ler e muita coisa que ele fez lá atrás, há 50 anos atrás, agora com toda a tecnologia que a gente tem, com todos os data centers, todos os bancos de dados, a gente está mostrando que ele estava certo. Mas né? Os dados que uma aluna de doutorado está usando agora, justamente dados de distribuição do mundo inteiro, na Amazônia principalmente, do gênero helicônios.
esses dados vieram principalmente da tese de livre docência do professor Keith Brown, que na época beirava umas 30 mil entradas, coisa básica. E aí um outro pós-doc, recentemente, nos últimos 10 anos, compilou mais dados de museu. Então eu fui São 30 mil feitos na mão. Na mão. Na mão, Ele desenhava os mapas na mão também. E aí alguém teve a capacidade de digitalizar esses dados. E aí esse banco de dados hoje conta com 55 mil entradas. Então, o trabalho da Patrícia agora, que é minha aluna de doutorado, é gerar os genomas das populações que a gente coletou ao longo dos anos. E ela vai fazer isso. A primeira pergunta é se fazer a modelagem e fazer inferências, o que vai acontecer com a variabilidade genética dessa espécie se algumas dessas populações desaparecerem, porque elas ocorrem entre a Mata Atlântica e a floresta amazônica, que é um circuito ali bem seco. E aí, o que aconteceria se essas populações desaparecessem? Quanto de variabilidade genética e variabilidade adaptativa desapareceria? Então, essa é a principal pergunta dela, a primeira pergunta. E ela só consegue fazer isso sabendo onde esses bichos estavam no passado. E aí, ela vai fazer inferências da variabilidade genética no presente e fazer inferências no futuro. Então, agora, essa semana, o que se discutiu mais é que já aumentou 1,5 graus na temperatura. Então, assim, o que vai acontecer se esse 1,5 graus passar a ser 2, passar a ser 3? Então, é isso que a Patrícia vai testar. E aí, só começou por causa da tese do Brown, que eu estou contando aqui, e outro pós-doc que chegou e complementou essa informação. E a gente continua complementando, indo para o campo, olhando outras coleções que não foram olhadas no passado. Então, agora ela está aqui em Hamburgo comigo, ela vê as espécies que estão aqui, já achou erro de identificação, então ela consegue arrumar isso. Então, assim, todo o trabalho está conectado. E o mais legal é que está tudo conectado no museu. Isso, para mim, é fascinante, assim. Porque olha o tanto de pergunta que você consegue responder por causa de dados que vieram de museu, principalmente de distribuição. Atualmente, no Brasil, qual que é o maior museu de ciências? Será que... Se você é da USP... Da USP, né? É muito bem... Era o do Rio de Janeiro, eu não sei como que tá agora. Então eu diria também... que é o... Pessoal, se alguém souber, comenta e manda pra gente isso daí, porque na nossa pesquisa aqui também não levantei esses dados daí. Mas, Karina, muito legal essa parte que você está contando. E, assim, principalmente para o público aqui de bioinformática, de ciências de dados, tudo isso, a gente trata os bancos de dados apenas como números dentro, ou algum metadado dentro do banco de dados, né? E eu sempre gosto de trazer dados, tudo aquilo que a gente levanta, mas a gente tem que ter informação. Então você está mostrando assim, como que a gente consegue integrar, a gente conversa muito sobre multiômica, que são as transcriptômicas, genômica, proteômicas da vida, metabolômicas, mas você está trazendo aqui dados de uma interação de metadados muito interessante, que são de organismos, coletas, dados históricos. Eu acho que isso é um grande passo para a gente no futuro, né? É interessante e, assim, tudo que você falou, o quanto que a ciência de dados e a bioinformática está entrando nisso, né? Se a gente pensasse uns 15, 20 anos atrás, a gente não teria essa visão de importância, né? Eu acho que... O próprio papel dos museus mudou, né, ao longo do tempo, porque interagiu com as novidades do mundo. Então, enquanto um lugar... Eu acho bonito quando faz uma analogia com uma biblioteca, que cada bicho que eu tenho ali na coleção é uma página desse livro. Então, enquanto um depósito de espécies, enquanto um depósito de informação, de taxonomia, então que os alunos podiam chegar, estudar a espécie, saber se é uma espécie nova. Então, assim, a taxonomia é a base de qualquer coleção biológica. Mas não é só a taxonomia.
Então, o valor associado de qualquer coleção biológica, ela foi aumentando com a integração com outras ferramentas. Então, eu acho que isso é o mais importante de mostrar, é que eu tenho certeza que a maior parte dos seus ouvintes são relacionados à biologia ou algum campo próximo, mas furar a nossa bolha e mostrar para a população em geral por que manter, porque isso tem um custo, obviamente, tem um custo para pagar meu salário, para pagar o prédio, a luz que eu estou usando, então tudo isso tem um custo. Mas qual que é o retorno? Então, assim, lógico que se você perguntar para mim, eu vou ter um viés gigante, né, que é melhor investir aqui do que investir em arma. Mas qual que é o retorno prático para a população? E como eu tô num centro, num instituto de mudanças climáticas, como que minha pesquisa se aplica nisso? Como que a gente vai entender o que está acontecendo com as espécies antes que elas desapareçam? Levando em consideração uma coleção biológica bem estabelecida que está aqui há um tempão. Eu falei para vocês que o prédio queimou, a coleção que a gente tem agora é de doação de outros museus. Na Europa tem muito isso de coletores amadores, né? E aí, quando o idoso morre, a família não sabe nem o que fazer com aquilo, e aí acaba doando ou acaba vendendo para os museus. E aí foi por isso que cresceu de novo a coleção. Então eu tenho muita coisa que é da Europa mesmo, mas também tem muita coisa que a gente nem entende de onde veio, mas que veio dos neotrópicos. Então isso é uma das coisas que a gente quer saber também, de onde que esse material, como que esse material chegou aqui, qual que é a história desse material. Então veja o tanto de informação que a gente consegue. Não é só a importância biológica, mas a importância social também do que representa essas coleções. Tem muito dado aqui nessas informações, né? Porque você pode, como foi o exemplo do dinossauro, que foi retornado para o Brasil. Nós tivemos no início do ano aquele manto dos índios que estava na Holanda, que está sendo retomado. E tudo isso começa com esses projetos, de identificar para onde que está indo. Eu acho que isso por si só já é um grande retorno para a sociedade, né? Para o Brasil isso é muito interessante, para a ciência brasileira você ter esse reconhecimento de vamos tentar identificar onde que está e disponibilizar essa informação. Digitalizando esse material também, eu estou disponibilizando para os países de origem essa informação. É importante isso. Bom, vamos fazer um break rapidinho. Bom, vamos continuar nosso papo aqui com a Karina. Ela é curadora do Museu de Hamburgo. Estamos aqui falando, aprendendo muita coisa, sabendo de vários projetos que a gente pode trabalhar em cima disso daí. Eu acho assim, o primeiro ponto, sempre que a gente traz o pessoal, como que um pesquisador aqui do Brasil poderia ir trabalhar aí com você, ou assim, nossa, adorei, quero ser pós-graduando no museu. Qual que é o caminho? Como que é o caminho para o pessoal fazer isso? Uma coisa importante aqui na Europa é que é muito caro pagar salário. Por outro lado, é muito barato fazer genômica. Então, eu tenho como meta, desde que eu vim para cá, vai fazer 4 anos já, de ajudar outros alunos também, assim como me ajudaram muito na minha carreira toda, me recebendo em todo lugar do mundo. Eu tenho essa como missão também. Então, a gente faz acordos com os meus colaboradores brasileiros. A gente consegue fazer campo no Brasil, consegue trazer os alunos para treinar em genômica, fazer todo o trabalho genômico aqui, e normalmente com Bolsa do Brasil, que é mais fácil de conseguir do que aqui. Então, por enquanto está dando certo, vamos ver. Enquanto o Brasil estiver financiando esses alunos, com a possibilidade de fazer parte do doutorado, até parte do mestrado agora, então eu estou adorando, eu trago mesmo. E tem outras possibilidades também, né? Tem DAAD, tem Humboldt, tem muita colaboração, tanto da FAPESP quanto da CAPES,
com a principal agência de fomento aqui da Alemanha chama DFG, e tem como missão, ciência básica, não é nada aplicado. Então isso é interessante Legal. também, Uhum. e então tem muitas colaborações direto com o Brasil. E como um país ainda considerado em desenvolvimento, tem bastante oportunidades. Eu falei que eu fui para Gana, então as oportunidades são maiores para os países africanos, mas é legal também de que não ter nunca, o que eu tento muito, não ter nunca a visão de que você vai para um país, coleta e traz para a Europa. Então, de engajar os alunos do país de origem e realmente treinar essas pessoas para serem dispersadores de conhecimento. Então, tem muita coisa que dá para fazer. E como o meu campo ainda continua sendo no Brasil, graças a Deus, então eu consigo trazer bastante aluno para cá também, para fazer esse tipo de treinamento. E eu acho essencial, assim, a vivência. Não quer dizer que aqui é melhor que em lugar nenhum, não. É só uma vivência diferente. Então, eu acho importante trazer esse pessoal para cá. Ter esse intercâmbio, né? Uhum. Esse intercâmbio eu acho bem bacana, assim, conheço o trabalho de vocês aí. Eu acho muito legal essa ideia de treinar. Eu sei que você está recebendo aí agora os alunos daqui da Unicamp, já recebeu vários outros pós-docs, todo mundo, para treinar, mas para aplicar aqui. Isso que é legal, né? Eu acho que essa troca de conhecimento, você falou vivência, é exatamente isso, né? Poder disponibilizar essa vivência, Mas né? é dos dois lados. Dos dois lados, é um ganha-ganha para os dois lados, Uhum. né? E com a vantagem de falar em português com a orientadora. Pois é. De conseguir. Mas você pensa, os alunos daqui adoram também. A imensa maioria nunca saiu da Europa, né? Então, eu não tinha noção de quanto a tal síndrome de vira-lata, né? O tanto que entender de floresta tropical é importante. Então, essa vivência dos alunos brasileiros também, nossa, enche os olhos dos alunos alemães. E eles são doidos para fazer projeto e poder viajar para o Brasil. São doidos para fazer isso. Ou pelo menos trabalhar com as espécies que vieram do Brasil, e aí enche a boca para falar aqui. Então, é um orgulho também para quem está aqui, porque está ensinando. Então, Vim para cá comer paçoquinha, né? Não é só vir aprender aqui, não. Eles estão ensinando também. É uma troca muito legal. Eu espero que o pessoal que pediu bolsa consiga vir. Estou esperando um monte de aluno no ano que vem. É só as agências darem resposta positiva que eu estou esperando um monte de aluno brasileiro. Eu falei que vai ter mais gente falando português aqui do que alemão nesse prédio. A gente começou essa temporada, como é de praxe dentro do Vozes, né? O Vozes começou como um projeto dentro da B3C para mostrar o que a gente tem de pesquisa ligado aos pilares que a B3C trabalha como sociedade. E a pedra fundamental do Vozes foi exatamente trazer os ganhadores da medalha científico. Foi onde a gente começou, né? Foi o primeiro que apareceu, que a gente conversou oficialmente, foi o Júnior Barreira. Foi o que começou o primeiro episódio do Vozes, e assim a gente vem sempre o primeiro episódio com o ganhador da medalha, e esse ano foi a professora Glória Franco, da UFMG. Então esse episódio já está disponível aí, você pode pegar, já está disponível. E uma conversa que eu achei muito bacana, mesmo antes, nós estamos gravando aqui, nós estamos no início de novembro gravando, não foi pro ar ainda, mas eu já recebi um monte de gente que a gente conversou muito sobre a presença e a representatividade das mulheres na ciência. Foi um bate-papo bem legal. Quem não viu ainda, quem está vendo aqui no YouTube vai ver o card em algum lugar por aqui. E quem está vendo aí no agregador de podcast vai ter o link também aí embaixo. E foi uma conversa muito legal. A gente já teve essa conversa no X-Meet há 2 anos atrás. A gente quer trazer isso novamente porque eu acho isso um tópico importantíssimo para a gente trabalhar, né? E eu acho assim, a primeira conversa que a gente teve foi principalmente, no seu ponto de vista, assim, quais são os maiores desafios das mulheres cientistas que elas enfrentam hoje, e o que mudou
desde o início da sua carreira para agora, né? Porque não é fácil, a gente sabe disso, que a competição não é, às vezes não é muito leal, não é muito correta. O que você acha disso? Você está sendo gentil, que às vezes não é muito leal. Eu só apliquei para essa vaga por causa de uma frase no edital de chamada, falando assim: incentivamos mulheres a se inscreverem para aumentar a representatividade na área de entomologia. E aí eu fiquei num departamento de entomologia, e isso foi há tempo atrás, hein? Foi muito tempo atrás. E nunca tinha tido uma professora lá, uma mulher no departamento. E eu não fui também a primeira. Sinto muito. Spoiler. Hoje tem 2 professoras lá. E eu fico muito feliz de saber disso, que eu fui banca dela na graduação. Então, no meu tempo, não tinha mulher, mas agora está aberto. E lógico que as meninas, elas têm muito mais voz do que eu tive, muito mais. Eu fui no congresso há 2 anos atrás na Colômbia, e coitado, era um amigo meu que era o chair da sessão, mas ele teve a infelicidade de convidar 3 curadores homens para falar sobre coleções biológicas. Eu estava na plateia, tinha mais 2 curadoras de outros grupos, e aí todo mundo, como assim? Por que não tem nenhuma mulher aí? Sabe? Coitado, não sabia onde se enfiar. Mas as alunas de graduação e pós, elas não ficam quietas como eu ficava, sabe? Eu engoli muito sapo porque eu não sabia me expressar, eu não sabia me defender. E hoje em dia elas sabem muito mais o lugar delas no mundo, o que elas valem tudo, né? E hoje eu acho que são 6 curadoras mulheres no mundo de Lepidoptera. Somos todas amiguinhas, temos o nosso clube da Luluzinha. E aqui no Instituto, desde há um mês atrás, nós somos as 3 curadoras da entomologia, de 3 grupos diferentes, nós somos 3 mulheres. Então, isso eu acho que não existe em lugar nenhum. E tem isso não foi de graça, não foi à toa. Então, eu falei que na chamada da vaga tinha incentivando mulheres. Quando a gente é banca, a gente ouve o seguinte: sempre tem uma pessoa de direitos e igualdades na banca, que é um profissional do RH isso aí da casa, aqui no Instituto no museu do Leibniz. Então, sempre tem essa pessoa, desde o processo inteiro de contratação de um novo profissional, tem essa pessoa acompanhando. Então, ela acompanha para não haver nenhum tipo de discriminação. E por indicação deles, se eu tiver 2 pessoas com o mesmo currículo, com a mesma pontuação, a gente vai escolher uma mulher. Então, assim, a gente não facilita a vida de ninguém. Não estou falando que eu tenho dó de mulher, não. Ela tem o mesmo currículo de outros profissionais. Ela vai ter um currículo melhor do que todos os outros concorrentes. Mas se for igual de outro homem, a gente vai escolher ela. Então, isso é positivo para a gente aumentar a representatividade. E aqui no centro, principalmente, o diretor tem uma mente muito aberta. Ele mesmo não é alemão, ele é austríaco. E aí, desde o começo, ele já veio com essa ideia de aumentar a representatividade também internacional. Então, porque a língua oficial da Alemanha, lógico que vai ser o alemão. Mas quando ele lançou a chamada, a língua oficial da vaga é inglês. Então, isso abriu portas, não só para estrangeiros de qualquer nacionalidade que fala inglês, mas também para mulheres aplicarem. Eu não sei quem foram os candidatos, não sei te contar nada disso, porque nunca me falaram. Mas eu tô aqui. E só que eu participei de um processo recente com a menina que entrou. Em momento algum a gente usou a regra de ser mulher, porque ela realmente se destacou em todo o resto. Ela é fantástica. E é russa, então é uma brasileira, uma polonesa e uma russa. E a gente fala inglês. E estamos aprendendo alemão. E é isso. Então, assim, aumentar essa visibilidade, essa oportunidade é importante.
E o que eu fiz com as minhas alunas, 2 ficaram grávidas junto, com alguns meses de diferença. E elas preocupadas, com medo de me contar, né. Aí eu falei: "Gente, qual que é o medo?", né. Aí eu fiquei pensando: "O que eu vou falar para essas meninas?". Aí o que eu falei para elas é que eu queria que alguém tivesse falado para mim, quando eu fiquei grávida: "Ó, é a sua vida, você vai decidir o que você quiser. Se a hora que você tiver com o seu bebê no colo, você falar: 'Eu não quero mais, nunca mais trabalhar na vida, eu vou ser mãe em tempo integral', é a sua decisão. Desde que seja a sua decisão, desde que não seja porque você não tem outra opção. Se você decidir: 'Eu vou querer continuar na carreira, sendo mãe, sendo profissional, sendo tudo que a gente puder ser', também é sua decisão, eu tô aqui porque deve é". E aí isso para elas foi importante eu falar isso, porque Uhum. deixar a carreira para ser mãe, desde que é uma escolha, por mim, ó, tá super válida. Eu pensei em fazer isso também. Eu acho que toda mãe de primeira viagem pensa em fazer isso. Mas aí eu lembrei que eu era muito feliz na minha profissão também, que eu gosto de ter tudo. E que também não ia ser fácil, mas eu não tive ninguém para me dar suporte, para falar isso. Então, eu acho que isso mudou também, o jeito que a gente trata. Eu espero que tenha mudado com os meus amiguinhos, da mesma geração que eu, se lembrem como foi difícil. Mas, resumindo, eu sou a única curadora mulher que é mãe, que as outras minhas amiguinhas não querem ter filhos. E falo Eu ouvi da boca de uma que ela não quer porque vai atrapalhar a carreira. Então isso pra mim é triste, porque isso pra mim não sei se é triste, é a escolha dela também, né. Se É a ela não escolha dela, o caminho que ela escolheu quer, para exato. pra Eu acho ter, não triste tem, porque né. é gostoso ser filho, mas É, desde que seja escolha, tá valendo, tá valendo, tá valendo. sabe. E o que que você acha, assim, você falou muito de carreira, de ponta de carreira, né, de crescimento. A gente precisa chegar até lá. E a gente vê uma queda na procura das engenharias, por parte de mulher, né. Esse ano, o X-Meeting foi mais mulheres do que homens que se autodeclararam, né, como mulheres, e isso vem crescendo. Os homens vêm sendo, vem diminuindo a presença deles durante o X-Meeting, né. O que que você poderia falar para incentivar as meninas que estão hoje no terceiro ano do ensino médio? Eu participo de muita feira de profissões e eu vou te falar assim, 90% das pessoas que estão na plateia querendo saber assim, o que que a biologia faz. Eu vou muito por causa da biotecnologia. O pessoal convida muito por causa de biotech, mas 90% é mulher que tá lá esperando. As perguntas vêm muito delas. Eu já tive essa pergunta: e se eu for ter filho durante a pós-graduação, o que que vai Hum. acontecer, né? O que que a gente poderia fazer? O que que a gente poderia para incentivar essas meninas a seguir carreira em área científica e na área de tecnológicas? O que que a gente pode É. pensar nisso? Como eu falei, eu acho que essas meninas que estão ensinando a gente, elas têm muito mais voz, elas têm muito mais opinião do que eu tinha. E e eu acho que falavam tanto na nossa cabeça que era difícil conciliar a a maternidade com a profissão, que a gente acredita, sabe. Então eu falaria assim: "Olha, segue seu instinto", e porque elas têm uma visão de mundo muito mais ampla do que a gente tem na nossa geração. Elas sabem muito mais dos direitos que elas têm do que a gente. Então o meu o me a minha preocupação com essas meninas mais novas é que elas não tenham segurança para ir atrás do que elas querem. Mas eu espero que eu esteja errada, assim, porque em geral elas são meninas muito seguras de si, mas não se deixar, abater, porque a as pessoas, no poder ainda a imensa maioria são homens. Então a imensa maioria das alunas na biologia sempre foram mulheres, mas quem chega na reitoria normalmente são os homens, quem chega na chefia. Lógico que vai ter um monte de história, mas a maioria ainda. Então, inclusive isso mudou aqui no nosso instituto. As 2 últimas diretoras que foram escolhidas foram mulheres. E a gente já sabia que ia acontecer isso. E aí quando a gente discutiu entre nós: "Ai, quem que vocês gostaram?", porque todo mundo participa da escolha. Eu lembro que eu ainda falei assim: "Eu não quero um homem alemão, vai ser mais do mesmo".
Aí meus colegas alemães me deram uma olhadinha meio torta, assim. Mas é verdade. Então, assim, a gente não precisa de mais do mesmo. Então, essas meninas, elas têm que ter essa segurança, eu acho, que é o mais importante. De ser capaz, e autoestima, sabe? Eu acho que isso que é mais importante, de verdade. De ter modelos. Então, eu não achava isso. Eu achava que todo mundo, há vários anos atrás, antes de ser mãe também, eu achava que todo mundo tinha a mesma oportunidade. Ah, eu tenho a mesma oportunidade que meus colegas homens, então todo mundo vai ter que chegar lá, tal. Mas tem uma charge que mostra assim, a mesma oportunidade, mas a quantidade de barreiras, né? E não falo que ser mãe é uma barreira, mas que não é fácil, não é. Então, assim, existem barreiras e que elas sejam enfrentadas com naturalidade, eu diria. Faz parte da história. Hoje em dia tem muito mais mãe aí na academia. E então usar essas pessoas também como modelo, eu acho. Eu não crio, não acho que tem resposta mágica, não. Mas eu acho que a primeira coisa é achar um ambiente que seja amigo, sabe, de mulheres. Eu gosto de como é discutido aqui um ambiente que seja bom para a família, que a minha chefe chegou e falou que quer me ver feliz, então que eu posso ficar no Brasil o tempo que eu quiser, sabe? Isso ainda não existe nas empresas. Na universidade eu acho que é mais aberto, mas eu acho que não vai existir um mundo mágico. Eu acho que a gente ainda está na luta, mas desde que tenha autoestima, que eu acho que é mais importante, que eu vi que me faltou bastante em muitos momentos. Você tocou no assunto que você conhece os dois casos que eu vou contar, e eu achei muito bacana. Eu recebi 2 alunas que estavam em outros grupos e sofreram uma certa misoginia dentro desses grupos por serem mulheres e por serem extremamente inteligentes e se apresentavam com projetos e ideias muito melhores do que os laboratórios. Eu tive 2 casos que vieram aqui para o laboratório. E não tem muito tempo, uma delas cresceu assim. Nossa, foi. Ela veio aqui e falou exatamente o que você falou. Ela falou assim, veio agradecer, falou assim, tem muita coisa que eu tenho que agradecer. Ela falou assim, muito antes de conhecimento, das oportunidades que a gente teve aí no laboratório, você ter deixado eu ser mulher e ter me respeitado como mulher dentro do laboratório. Eu achei legal, eu achei muito legal. Foi o caminho, né? Como você falou das barreiras, né? A gente tem esticar a mão e falar assim, eu te ajudo, vamos junto, vamos pra cá, não jogar as minhas barreiras pra pista do lado pra correr, né? Uhum. É isso que eu acho importante. Bom, gente, eu acho que, infelizmente, nós estamos em cima do nosso tempo aqui de gravação. Karina, muito obrigado por aceitar o convite. Foi um bate-papo super gostoso, bem do que a gente estava querendo aqui no Voz, mostrar outra visão de uso de ciência de dados, biologia molecular, evolução, biodiversidade, todos esses assuntos que a gente trouxe aqui. Lembrar para todo mundo que todos esses assuntos vão estar no X-Meeting desse ano, de 2026. Tá? Venham, a gente quer ter esse ambiente. Nós temos várias novidades esse ano no X-Meeting, inclusive um código de conduta de todos os inscritos. Tem bastante coisa diferente. Vocês sabem que o evento é um evento super inclusivo. Muito obrigado. O que você pode fazer um encerramento aí, dar um tchau pro pessoal. E, pessoal, muito obrigado. Nos vemos no próximo episódio também. Obrigada, Má, pelo convite. Um beijo. Espero que você tenha gostado de participar. E para quem não sabe, o marido da Karina sou eu, tá? Isso é uma... Foi um prazer. Foi um spoiler para quem não sabia. E foi muito gostoso a gente ter essa conversa bem diferente aqui das nossas conversas atualmente. Muito obrigado, pessoal. Nos vemos no próximo episódio. Aqui embaixo tem o link de todos os outros episódios que já estão aí disponíveis para o Vozes. Nos vemos nas escolas de bioinformática aí pelo Brasil. Não esqueça de seguir a gente aí em todas as mídias sociais, entrar no site da B3C, se cadastrar como sócio da B3C e nos vemos na próxima. Até. Muito obrigado. Tchau, tchau.
Este episódio foi apresentado por Marcelo Brandão, com participação especial da pesquisadora Karina Brandão. O Vozes AB3C é uma produção da Associação Brasileira de Bioinformática e Biologia Computacional. Nos vemos no próximo episódio.